Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós temos estudado a palavra de Deus, Atos capítulo 20, a partir do verso 13. Eu queria ler a palavra de Deus e pedir direção de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus sempre tem algo de precioso para os nossos corações. Atos capítulo 20, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. E no dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quilo. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio. Para você entender o que está acontecendo, Paulo deixou a cidade de Troade, depois daquele milagre, quando aquele menino Eutico ressuscitou,
E ele já está sabendo, ele já está sentindo no coração, o Espírito de Deus já estava falando para ele que ele precisava ir para Jerusalém, que o ministério dele na cidade de Éfeso tinha terminado e que seria um tempo ainda mais difícil do que os tempos anteriores. E então ele está fazendo essa viagem entre as igrejas que ele havia plantado de despedida. E ele entra no navio, segue para Mileto e vai na direção próxima de Éfeso. Mas ele decide: se eu parar em Éfeso, se eu parar na igreja que eu amo, se eu parar na igreja que eu sou pastor durante 3 anos, o mais longo ministério de Paulo, se eu começar a falar tudo que está no meu coração para aquele povo, vai ser uma choradeira, vai ser uma coisa tão complicada, e eu não sei se eu vou conseguir chegar antes do dia de Pentecostes em Jerusalém. E então ele decide falar para os líderes da igreja para irem, para encontrarem-se com Paulo. E então o apóstolo Paulo prega um sermão de despedida. E esse texto que a gente leu é um resumo do sermão de despedida do apóstolo Paulo. Nessa manhã eu quero falar só do primeiro tempo, daquelas valores que estavam no coração e que foram vivenciados por aquela igreja e pelos seus líderes ao longo daqueles anos. E esses valores se encontram nos versículos 18 até o verso 21, onde a Bíblia diz assim: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa, e testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Quais são os valores que estavam no coração do ministro de Deus chamado Paulo? Primeiro valor que a gente vai encontrar aqui nesse texto: o ministro de Deus, o servo de Deus, precisa ser a encarnação da sua mensagem. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Foi isso que Paulo falou. Vocês sabem, vocês viram como era a minha vida. O primeiro valor no ministério de Paulo, de qualquer ministro de Deus nesta terra, é que nós somos o que as pessoas podem ver do evangelho que pregamos. E a mensagem de Jesus não tem sentido se as pessoas não puderem perceber na nossa vida Jesus e os efeitos da sua mensagem no nosso dia a dia. Segundo valor que eu vou aprender aqui na palavra de Deus, que é muito forte, qual é o alvo do ministério? Qual é o nosso alvo? Qual é o teu alvo? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Se você olhasse para o seu coração e perguntasse: qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo da sua vida? Onde você quer chegar? Se você tivesse que colocar numa lista, num papel, onde você quer chegar? Qual é o teu alvo? E aí Paulo vai dizer o seguinte: se você é um ministro de Deus, se você é um servo de Deus, então o alvo principal, o primeiro que tem que estar lá na cabeça da tua lista, de todos os outros alvos, é o seguinte. Paulo vai dizer para a gente: o alvo do ministro de Deus é servir ao Senhor. Servir ao Senhor com
toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E aqui, meus queridos, a gente vai viver uma mudança tremenda de paradigmas. Está mudando, alguns paradigmas estão mudando. Algumas pessoas dizem assim: o alvo da minha vida é alcançar tal posição. O alvo da minha vida é conseguir tal título. O alvo da minha vida é comprar tal coisa. O alvo da minha vida é constituir tal e qual negócio. Paulo está dizendo: olha, vamos colocar a ordem no lugar certo. O alvo de um servo de Deus é servir a Jesus. E a Bíblia diz isso claramente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Mas o que vem primeiro? E se eu não entender que o alvo primeiro é servir ao Senhor, então eu vou me perder nessa vida. E um dos grandes problemas contemporâneos é que servir a Deus faz parte, quem sabe, de uma das coisas, de uma grande lista de valores sem prioridades. E Paulo está dizendo: se você é um ministro de Deus, se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa comprometida com o Senhor, o primeiro alvo é colocar Jesus acima de todas as coisas na tua vida, ou seja, o que Ele tem como propósito para mim. Essa semana, nessa igreja em que eu fui pregar, foi a posse desse pastor, o pai do Samuel, e é uma igreja muito bonita, e os irmãos daquela igreja, nossa, que igreja gostosa de a gente estar. E tem uma história bonita, porque ela é uma igreja jovem, tem 20 anos só aquela igreja, só 20 anos. E essa igreja, ela começa no campo missionário. Um pastor brasileiro e a sua esposa foram missionários na Bolívia, e ali nasceram os seus filhos. E depois, quando ele já está maduro, ele volta para o Brasil, seus filhos vão seguir as suas carreiras, e 3 dos seus filhos se tornam médicos. E esses médicos agora voltam para o Brasil e escolhem morar nessa região de fronteira, Medianeira, a Matelândia, aquela região ali no oeste do Paraná. E eles são médicos. E nas cidades que eles estão morando não tem igreja. E então eles têm um certo recurso, eles pegam o seu carro, viajam até a cidade de Foz do Iguaçu, e ali em Foz do Iguaçu congregam na igreja batista. Mas todo dia eles estão naquelas cidades onde não tem igreja. E aí o Espírito de Deus começa a tocar o coração daqueles homens. E aquela família começa a abrir a sua casa para pregar o Evangelho. E aquela família começa a levar o Evangelho e plantam a igreja de Medianeira, de Matelândia, de Chopinzinho. Quantas igrejas? Sei lá, umas 8 ou 10 igrejas que aqueles 3 irmãos, junto com as suas famílias, pregando o Evangelho, plantaram. E que festa aquela igreja, que festa! Homens com uma profissão, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, mas que entenderam que o propósito de Deus para a vida deles era mais importante do que qualquer outra coisa. Homens tremendamente respeitados na comunidade em que estavam, mas que entendiam que Jesus estava em primeiro lugar na vida deles. 20 anos se passaram, quando aquela primeira igreja que aquela família fundou, nasceu. Mas não ficou só naquela igreja. 7 ou 8, se não me falha a memória, surgiram, porque eles continuaram pregando o Evangelho. E sabe o que era bonito? É porque os anos já tinham se passado, e os meninos, os filhos, agora já estão com netos, e são eles que estão pregando o Evangelho. E eu ouvi de um genro desse pastor,
de um desses pastores o seguinte: nós desenvolvemos um projeto e o ano que vem nós vamos plantar, junto com as igrejas filhas, junto com outros irmãos de outros estados que aderiram ao projeto, o ano que vem nós vamos plantar 10 novas igrejas nessa nossa região. É o genro agora falando, mas aquela paixão, aquele ardor, aquela alegria que estava no coração daqueles homens, daqueles profissionais que dividiam o seu tempo com sacrifício, continuava agora no coração da próxima geração, e se Deus quiser vai continuar na outra. Por quê? Porque quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoa. Eles não deixaram de ganhar dinheiro, eles não deixaram de educar os seus filhos, eles não deixaram de fazer nada, mas eles cumpriram o propósito de Deus para a vida deles. Qual é o alvo da tua vida, querido? O que você está querendo fazer? Onde você quer chegar? Qual é o teu propósito? Vamos inverter? Coloca Jesus em primeiro lugar, o propósito dele, o alvo dele na tua vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você acredita na promessa dele? Então experimenta. Pergunta para Jesus: qual é o teu alvo para a minha vida? Qual é o teu propósito? Coloca esse propósito em primeiro lugar. O que é que o Senhor preparou para mim, Senhor? E você vai ver como Deus é bom, como Deus é bom. Que família linda, todo mundo lá, todo mundo festejando, todo mundo celebrando, a maior de todas as vitórias, o reino de Deus implantado nessa terra. Terceiro valor que Paulo vai colocar, bem forte: qual é a atitude de um servo de Deus? Qual é a atitude? Ele disse: servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E a atitude é humildade. E esse é o terceiro valor de um ministro de Deus, de um servo de Deus, é imitar Jesus. Jesus, a Bíblia diz, no livro de Filipenses, que apesar de ser Senhor de todas as coisas, dono do reino, Ele não se valeu disso com arrogância, mas ao contrário, Ele se humilhou para caber na forma de homem, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, e o ministério de Jesus foi construído em humildade. E uma das coisas mais preciosas que a gente pode entender na vida é: somos o que somos pela graça de Deus. Quando eu vim pregar aqui pela primeira vez nessa igreja, e a igreja estava considerando se me convidaria ou não para o ministério, tinha 29 anos de idade, vivia num contexto bem diferente, o estilo da igreja era totalmente diferente do estilo que eu estava acostumado, muito mais coloquial, e a igreja muito mais formal. E eu estava na casa da Janeti, do Sofonias, e eles estavam incomodados, e perguntaram para mim, mas a Janeti perguntou, né, que idade você tem, né? E aí eu olhei para ela e disse, 29 anos, né? E naquela espontaneidade dela, disse assim, né, é um guri. E aí a gente foi para o quarto à noite, e eu conversei com a minha esposa e falei, eu acho que não é aqui não vai dar certo esse negócio, não vai ter liga, não é? E eu não tenho, enfim, aqueles sentimentos todos de incapacidade, de não ter condições, não é o perfil, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui orar, nós dois fomos orar,
e Deus falou de uma maneira muito gostosa na palavra de Deus ao nosso coração, lembrando as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa talvez seja a coisa mais tremenda para um ministro de Deus. Você não é o que os seus títulos dizem que você é. Você não é capaz de fazer o que as suas habilidades inatas determinam que você possa fazer. Você não pode o que você acha que você pode. Porque na verdade, eu e você somos só carne e osso. Pecadores, com defeitos, com problemas. E aí a gente vai entrar na dinâmica de uma coisa tremenda. Quando a gente fala em servir a Deus, a gente está falando de uma dinâmica que vai além da nossa capacidade. Quem pode servir o Todo-Poderoso, perfeito sendo imperfeito, justo sendo injusto? E aí Paulo vai dizer para a gente, eu e você podemos, sabe por quê? Porque só somos o que a graça de Deus é capaz de derramar sobre a nossa vida. E quando eu entendo isso, então eu posso andar em humildade. Porque eu não tenho e eu não posso. Eu simplesmente recebo graça do Todo-Poderoso para viver cada dia da vida. E quando Deus coloca na minha mão e na tua mão um ministério, Ele não está esperando que você seja, que você possa, que você tenha competência. Ele quer que você esteja apto para receber graça, para buscar graça, para viver essa graça. E enquanto você estiver vivendo essa graça, a graça de Deus vai ser manifesta no meio das pessoas. Então, um valor é, querido, busque a graça. E sabe, a graça de Deus faz coisas muito, mas muito maiores do que a gente pode imaginar. Queridos, ministério é graça. Graça de um Deus tremendo, todo-poderoso, que se manifesta na nossa fraqueza, que responde à nossa oração, que não houve a oração de A ou de B, mas de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. E quando a gente começa a entender isso, para que eu vou ficar orgulhoso? Eu não posso nada, eu não sei nada, eu só dependo da graça. E se eu posso ter algum orgulho, é de olhar para cima e dizer: Tu és tremendo, meu Senhor, Tu és tremendo. E que prazer eu tenho de saber que o Senhor é o meu Deus. Queridos, esses são valores do ministério. Esses são valores da vida cristã. Viver o que a gente crê. Com simplicidade. De toda a alma. Servir ao Senhor em primeiro lugar. E entender que tudo é graça na nossa vida.